Bom pessoal, bom dia. Hoje começamos o estudo da relatividade. Então começaremos discutindo as provas experimentais da relatividade de Einstein. A discussão é baseada no Kepler, parágrafo 1.1. Muito bem, então introduzimos a relatividade. A gente vai introduzir, em primeiro lugar, vamos introduzir o princípio de relatividade de Galileu e como este princípio se manifesta nas leis de Newton. Tá? Depois a gente vai discutir as leis de Maxwell e vamos ver como as leis de Maxwell levam a uma crise da relatividade de Galileu. Posteriormente, nas próximas aulas, iremos discutir a relatividade restrita formulada por Einstein em 1905. E, finalmente, daqui a algumas semanas, a gente dá uma pequena introdução a alguns conceitos de relatividade geral, como formulado por Einstein em 1916. Então, vamos ver a relatividade clássica de Galileu. No 1687, Newton publicou seus princípios, nos quais são formuladas as leis de Newton. Em particular, a segunda lei de Newton diz que a força resultante que está agindo sobre um objeto é igual à massa vezes a aceleração do objeto. A gente pode ver que esta equação leva em conta já a lei de inércia, porque se a força resultante no objeto é zero, a sua aceleração é nulla, ou seja, um objeto no qual não há força resultante está se movendo de movimento retilíneo uniforme. Agora, estas leis não são válidas em qualquer referencial, mas são válidas unicamente em referenciais chamados inerciais. Em outros referenciais, a gente tem que levar em conta a possível existência de forças fictícias. Forças fictícias são aquelas forças que não são devidas à interação entre dois objetos, mas são devidas ao fato à escolha especial de um referencial que não é inercial. Muito bem, então a lei de inércia nos permite de fazer um teste muito simples se um referencial é inercial ou não. É suficiente pegar um objeto que não seja sujeito a forças externas e deixar então ele livre. Se este objeto está se movendo de movimento retilíneo uniforme, significa que aquele referencial é inercial. Então, pelo menos, embora a gente não tenha uma definição exata do que é um referencial inercial ou que não é um referencial inercial, sempre podemos fazer um teste sobre um dado referencial para ver se for inercial ou não. Muito bem. Agora, vamos supor de termos um referencial S e ter um observador O, que está em repouso neste referencial, temos seus coordenadas ortogonais x, y e z. Este observador está observando, por exemplo, uma bolinha que se encontra em um trem em repouso e esta bolinha em repouso também. Tá? Agora, o observador O', que se encontra no trem, dentro do trem em repouso rispetto ao observador O, tá? Este observador O' também observa a bolinha em repouso. Tá? Ou seja, estamos dizendo que esses dois referenciais, se o observador O se encontrar em um referencial inercial, a gente observa que também O' se encontra em um referencial inercial. Agora, vamos supor que temos o observador O' que está em um trem que está se deslocando com uma velocidade constante v nesta direção. Tá? O observador O e o observador O', o observador O observa esta bolinha que está se movendo à direita com velocidade v, de velocidade constante. Tá? Como as únicas duas forças que estão agindo nesta bolinha são a tensão da corda e a força-peso, esta bolinha não está em aceleração, então todo mundo concorda, então o observador diz que vê a bolinha em repouso e também O' vê a bolinha em repouso. Tá? Então, O', que está se movendo com velocidade constante, tá? Também diz que é um referencial inercial. Neste caso, a gente tem que as coordenadas x', y', z' do sistema S', que está se movendo com velocidade v rispetto ao sistema S, são ligadas por x' igual a x menos vt, y' igual a y, z' igual a z, t' igual a t. Tá?
fazendo as derivadas, a gente descobre que y' na direção x, a velocidade dos objetos na direção x, como observado no observador O', então, por exemplo, U' na direção x igual U na direção x menos v. Tá? U' na direção, então, as velocidades na direção y e as velocidades na direção z são medidas de forma iguais no observador O e no observador O'. Então, U' y igual UY, U' z igual UZ. Estas transformações se chamam transformações de Galileu para as coordenadas e para as velocidades. Tá? Estou dizendo, em particular, que simplesmente as velocidades se somam. Tá? Agora, vamos ver o que acontece para um observador que se encontra em um trem que está acelerado com uma aceleração A em relação ao observador O. Então, o observador O é sempre um sistema inercial. Tá? Só que agora ele vê a bolinha que está sendo acelerada. Por que ela está sendo acelerada? Porque agora a corda não está mais na vertical, mas está com um ângulo θ. Tá? Então, é a componente x da corda que está acelerando a bolinha. Muito bem, mas o que o observador O' está observando? O observador O' está observando que a bola está em repouso. Então, como é possível que a bola esteja em repouso? A bola está em repouso porque, além da força, da tensão da força e da força gravitacional, que é vertical, o observador O' tem que admitir a existência de uma outra força. Esta outra força é o que chamamos força fictícia, que deve ser horizontal e deve ser na direção oposta a x' para contrabalançar a tensão da força, a força da tensão. Tá? Então, repetindo que observadores em sistemas não inerciais devem levar em conta de forças fictícias. Tá? Além do mais, descobrimos que se O for em um referencial inercial, O', que é acelerado respeito a U, não pode ser em um referencial inercial. Muito bem. Os problemas começaram a surgir depois da formulação de Maxwell das equações do eletromagnetismo em 1860. Maxwell formulou o eletromagnetismo, as 4 equações, não sei se vocês já viram em forma diferencial, são que a divergência do campo elétrico é o ρ sobre ε0, ρ a densidade de carga elétrica, a divergência do campo magnético é igual a zero, o rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada do campo magnético respeito ao tempo, esta é a lei de indução. Esta aqui é a lei de Ampère-Maxwell, que diz que o rotacional do campo magnético é igual a μ0 vezes a densidade de corrente mais ε0, a derivada do campo elétrico respeito ao tempo. Agora, Maxwell observou que estas 4 equações implicam para o campo elétrico uma equação de onda, ou seja, que o laplaciano do campo elétrico é 1 sobre c quadrado, a derivada do campo elétrico respeito ao tempo. Aqui tenho que pôr a derivada segunda. E não é esta, é isso. Esta é a equação de onda. Tá? O laplaciano do campo elétrico é igual a 1 sobre c quadrado, a derivada segunda respeito ao tempo do campo elétrico. Muito bem. Agora, a constante 1 sobre c quadrado é a velocidade, é 1 sobre a velocidade ao quadrado da onda do campo elétrico. Leva em relação às constantes μ0 e ε0, definida anteriormente, vale mais ou menos 2,99 vezes 10 a 8 metros por segundo. Notem que vale o princípio de sobreposição de ondas, então temos interferências entre ondas eletromagnéticas. Tá? Então agora se põe o problema, o campo elétrico está se propagando como uma onda, mas onda do quê? Tá? A visão clássica é que uma onda precisa de um material para se propagar. Tá? Se você vai ver uma onda no mar, a onda do mar se propaga no mar, na água. Tá? Então, o campo elétrico está se propagando no quê? Tá? Veja que esta equação de onda é uma equação de onda que é válida no vácuo, ou seja, na ausência de densidade de cargas e densidade de correntes. Então, esta onda no que está se movendo,
Os físicos deram o nome deste material na qual se propaga as ondas eletromagnéticas na qual se propagaria, né, as ondas eletromagnéticas de éter. Então a gente quer ver se realmente é isso. Realmente tem um éter na qual as ondas eletromagnéticas se propagam. E este éter tem outras propriedades? Bom, a gente poderia tentar imaginar, se a gente tem um sistema, por exemplo, de uma fonte de luz com um espelho, tá? Uma fonte de luz com um espelho, vamos supor que esse sistema está se movendo com uma certa velocidade v em relação ao éter. Tá? Isso significa que, de acordo com as leis com o princípio de relatividade de Galileu, vamos supor que, então, c é a velocidade da luz no éter, tá? Mas se o sistema está se movendo em relação com velocidade v rispetto ao éter, quando a luz vai para a direita, tá? Significa que o observador vê uma velocidade c meno v. E quando a luz vai para a esquerda, o observador vai a uma velocidade c mais v. Então, com esse sistema, se a gente tem um relógio muito preciso, podemos imaginar de medir a velocidade v em relação ao éter. Tá? Ou seja, se o sistema se move no éter, a velocidade observada da luz deveria ser diferente da velocidade c. Tá? O problema de um experimento como este é que a velocidade da luz é muito grande rispetto às velocidades que se podem realizar no laboratório. Tá? E isso significa que o relógio para medir as velocidades deveria ser extraordinariamente preciso, tão preciso que é além das capacidades experimentais por este tipo de experimento. Mas vamos ver a seguinte observação. Para explicar o experimento de Michelson e Morley, começamos com um exemplo. E o exemplo é o seguinte: vamos supor que temos dois barcos. Eles têm que fazer uma gara de ida e volta ao longo de dois trechos de comprimento igual. Tá? Esses dois barcos, esta gara é em um rio com velocidade v. Os dois barcos são feitos de forma que a velocidade do barco em relação à água é sempre a mesma e chamamos de c, só para manter a notação com a velocidade da luz. Tá? Então a gente tem um barquinho que é essencialmente o nosso pulso luminoso que vai com velocidade c rispetto à água, que é o nosso éter. Tá? Agora vamos supor que o nosso éter está se movendo em relação a gente, que consideramos estamos fermos no ponto A. Tá? Então vamos ver quanto tempo o barquinho que vai em direção ortogonal à velocidade do éter, precisa para fazer ida e volta. Tá? Então o tempo é o tempo para ir da A a B, mais o tempo para ir de B e A. Tá? Agora a velocidade resultante para ir da A a B deve ser essa daqui. Tá? O seu módulo, vocês podem observar, fazendo a soma vetorial da velocidade v do éter e da velocidade c do barquinho, tá? Deve ser a raiz quadrada de c quadrado menos v quadrado. Veja bem, aqui o que acontece é o seguinte: se você quer ir da A a B e o rio está indo nessa direção, você tem que apontar naquela direção o seu barco. Tá? De forma que a soma vetorial da velocidade do barco e da velocidade do rio aponta na direção certa. Tá? A volta também vai ter velocidade em módulo raiz quadrada de c quadrado menos v quadrado. Então, se o comprimento que a gente tem que medir é 2L, tá? A gente descobre que aproximativamente o tempo que precisa para ir e voltar vai ser 2L sobre C vezes 1 mais 1 meio V quadrado sobre C quadrado. Tá? Mais outros termos. Aqui tem uma expansão a primeira ordem de 1 sobre a raiz quadrada desta quantidade. Tá? Se tiver dúvidas sobre como se faz uma expansão a primeira ordem, podemos discutir isso na sala. Então tá. Para o tempo do objeto 2, que vai na direção da velocidade,
Então aqui é mais simples fazer a soma vetorial, porque na verdade temos que simplesmente somar e subtrair os módulos das velocidades, tá? Então o tempo 2 é igual a L dividido por C mais V, mais L dividido por C menos V. Isso aqui aproximadamente dá 2L sobre C, 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Novamente tem uma expansão primeira ordem, tem uma série de Taylor, tá? Agora, a differenza entre os dois tempos, delta t igual a t2 menos t1, igual a L sobre C, V ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá? Aqui sumi o fator 2, porque aqui tem um fator 2, tá? Estão observando os fatores 2, tá? Ok, muito bem. Então, agora... Ou seja, no lugar de medir a velocidade efetiva da luz in una direção só, a ideia experimental de Michelson e Murley é de ver as diferenças de velocidades em duas direções ortogonais e observar essas diferenças de velocidades com um método muito preciso, que é o método de interferência da luz. Então a ideia é a seguinte: vamos ter uma luz de sódio, tá? Esta luz de sódio emite um feixe de luz bem collimado, tá? O feixe de luz chega até um espelho. Esse espelho é semi-transparente, significa que ele divide o feixe em dois. Uma parte vai reto e chega até o espelho 2, e uma parte é deslocada de 90 graus e vai até o espelho 1. No espelho 1 e no espelho 2 a luz volta para trás, tá? Para se reencontrar no ponto. Neste ponto, cada feixe deveria ser dividido em dois novamente, mas a gente define o comprimento óptico da luz ao longo dos dois caminhos de forma que a interferência construtiva dos dois feixes que voltam neste ponto só para o feixe que vai na direção do observador. Okay? Isso significa que a gente prepara o experimento de forma que o feixe de luz vai até aqui, é dividido em dois, os feixes que voltam são recombinados e todo vai para o observador O. Tá? Ou seja, o observador O neste momento vê todo o feixe luminoso que chega até L. Tá? Agora o experimento faz o quê? Colocamos o espelho M2 com um certo ângulo, tá? Da forma que o feixe central para o feixe central acontece sempre a mesma coisa, então vemos uma linha luminosa, tá? Mas o feixe que vai um pouquinho à direita vai ter que caminhar um pouquinho mais aqui, tá? Então quando ele volta, ele se encontra atrasado rispetto ao feixe que foi pelo caminho 2, tá? E se for um pouquinho atrasado, a gente vai ter interferência destrutiva. Se for um pouquinho mais atrasado, interferência construtiva e assim em diante. Então a gente, quando coloca um certo ângulo no espelho, vê um padrão de interferência. Tá? Então Michelson e Murley construíram um experimento que conceitualmente é este. A ideia qual é? A ideia é que quando você faz uma primeira medida, você define o seu zero. Tá? Ou seja, neste momento você vê o seu padrão de interferência, mas você não sabe qual é a direção do éter. Tá? Então você não sabe qual deveria chegar primeiro ou depois. Então o experimento o que ele faz? Uma vez que você definiu o seu padrão de interferência, você troca o caminho 1 com o caminho 2, rotacionando o experimento de 90 graus. Tá? Então agora o braço que estava indo na direção do éter, que não sabemos qual que 2 é, agora é na direção ortogonal ao éter, etc. Tá? Ou seja, o que acontece quando você vira de 90 graus, se a velocidade do sistema em relação ao éter, virando de 90 graus, esses padrões de interferência deveriam se mudar devido ao fato que a luz nos dois braços começa a ir a uma velocidade um pouquinho diferente, efetivamente. Tá? Então, o que o observador deveria ver quando rotaciona o aparato é um deslocamento do padrão de interferência. Tá? Ok, eles realizaram o experimento com algumas técnicas experimentais interessantes. Por exemplo, usaram vários espelhos para aumentar o comprimento efetivo dos braços e também colocaram todo o experimento em uma bacia de mercúrio, flutuando em uma bacia de mercúrio para diminuir as vibrações
que destruiriam o experimento. Tá? Eles usaram uma luz de sódio que tem um comprimento de onda, uma linha com comprimento de onda de 590 nanômetros. E agora, se você considera que a Terra se move em direção do Sol, se move ao redor do Sol com cerca de 30 km por segundo, você descobre que se você faz o experimento em várias épocas do ano, bom, a um certo ponto você deveria observar um deslocamento do padrão de interferência, porque se a Terra aqui está parada respeito ao éter, não pode ser que no outro lado do ano, em outro momento do ano, ainda está parada, porque a Terra vai em círculo ao redor do Sol. Tá? Então, com estas observações, eles fizeram uma precisão sobre o desvio que deveria ser observado em algumas épocas do ano e fizeram um experimento. E o experimento deu um resultado nulo, ou seja, a velocidade da luz é a mesma em qualquer direção, em qualquer época do ano. E isso é claramente em contradição com o princípio de relatividade de Galileu. Tá? E esta é uma evidência experimental do que o princípio de relatividade de Galileu não pode ser universalmente aceito. Vamos ver qual foi a saída de Einstein para este problema. Obrigado.